Bom, vamos começar agora a nossa aula de número 19 do Lazarus Pascal, tá? Opa, fechei aqui, né, a aula anterior. O que mais está aberto? Aula 19, fechar aqui. Fechar aqui. Opa. Então vamos lá. Então essa daqui vai ser a nossa 19ª. Vai ser a nossa 19ª aula, né? Então vai ser a nossa 19ª aula, tá? Vai ser a nossa 19ª aula de Lazarus. Tudo bem? Hoje é dia 11/6/2020. Tudo bem? E aqui nós vamos estudar as estruturas de um programa. Então vamos dizer assim. Vamos colocar assim, as estruturas de um programa. Certo? Então eu vou colocar aqui, ó, tá? Nós vamos ter três tipos de estruturas. Nós vamos ter três tipos. Então, tipos. Nós vamos ter tipos de estruturas. Quais vão ser esses três tipos? Nós vamos ter a estrutura sequencial. Nós vamos ter a estrutura condicional. E nós vamos ter a estrutura repetitiva. Então, nós vamos ter a estrutura sequencial, condicional e repetitiva. Tudo bem? No caso, o que seria uma estrutura sequencial? Então, todo programa, né? Todo programa é uma sequência de instruções. Então, cada linha que eu digito e que termina lá com ponto e vírgula, ela é uma instrução que eu estou passando para o computador. Então, a gente pode afirmar que todo programa ele vai ter um início. Então, vamos assim, na estrutura sequencial, aí eu vou ter o quê? Todo programa ele vai ter um começo, tá? Ó. Então, ele vai ter um início. Então, eu vou representar o início, né, por um quadradinho. Vou escrever início primeiro, que é mais fácil. Eu vou escrever início. Esse programa ele vai estar, tudo bem? Vou representar isso por um quadradinho. E aí, ele vai executar algumas instruções, né? Vamos colocar aqui, ó. Uma instrução 1, tudo bem? Aí ele vai para a próxima instrução. Então, ele vai para a próxima instrução. Instrução 2, tá? Aí ele vai para uma instrução 3. Ou seja, pode ter uma quantidade enorme de instruções. Vai para a instrução 3. Até que o meu programa ele vai terminar. Então, aí ele vai ter um fim. Tudo bem? Então, essa daqui é uma estrutura sequencial.
Ou seja, é um comando executado um depois do outro, de cima para baixo. Então, tem uma lógica de execução, né? Nós temos uma lógica de execução. Eles são executados do primeiro até o último. Ele vai ser executado do primeiro até o último. Então, o que o computador faz? Ele vem, executa essa instrução. Vem, executa essa outra instrução. Aí vem, executa essa instrução, tá? E vem, executa essa instruçãozinha. Então, uma instrução é executada uma depois da outra. Então, o que a gente pode dizer? Na estrutura sequencial, uma instrução é executada pelo computador. Tudo bem? Então, na estrutura sequencial, uma instrução é executada pelo computador. E, logo, em seguida, ele executa a próxima instrução. Tudo bem? Então, o que acontece? Eu tenho um conjunto de instruções, né? Temos, então, né? Nós temos um conjunto de instruções que são executadas pelo computador numa determinada ordem. Tudo bem? Tá? Então, sempre nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o começo, né? Nós vamos ter aqui o início, tá? Um meio e um fim. Então, o programa ele vai sendo executado do começo até o fim, uma instrução sendo executada uma depois da outra. Então, essa daqui seria a estrutura sequencial. Por exemplo, na nossa última aula, na aula 18, onde eu fiz um programa para testar os operadores lógicos OR, AND e NOT, eu fui digitando os comandos um depois do outro, certo? Tudo bem? Ó? Então, se a gente entrar aqui no Lazarus, o que nós vamos observar? Ó? No exercício da aula passada, ó, isso é uma estrutura sequencial. Ó. Teve um começo, aí o computador ele vai executando uma instrução após a outra, tudo bem? Ele vai executando uma instrução após a outra, até chegar no fim. Então, o programa começou aqui, ó, program, e vai até o end, certo? Tudo bem? Então, isso é uma estrutura sequencial, tá? O que seria uma estrutura agora? Uma estrutura condicional. Então, vamos continuar aqui.
Vamos colocar um traço. O que seria, então, uma estrutura condicional? Uma estrutura condicional. Então, a primeira coisa que eu quero observar com vocês é que nós vamos ter dois tipos de estruturas condicionais. Nós vamos ter a estrutura condicional simples. Nós vamos ter a estrutura condicional composta. Tudo bem? Então, nós vamos ter a estrutura condicional simples e a estrutura condicional composta. Como é que funciona isso? A estrutura condicional, o programa ele tem que decidir entre dois caminhos. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho uma instrução, certo? Aí o programa vem, e aí a estrutura condicional, ela é representada por um losango. Tudo bem? E aí ela vai ter um caminho que ela pode seguir, certo? Ela vai ter um caminho que ela pode seguir. Muito bem. Então, olha só, aqui eu vou ter um comando, né? Aqui eu vou ter, sempre eu vou representar o meu losango por um ponto de interrogação, que vai ser a condição que ele vai estar analisando. Se for verdadeiro, ele vem para cá. Se for falso, ele não vai fazer absolutamente nada. Então, olha só. O programa vem, executa isso daqui, e aí ele para aqui para verificar o que ele tem que fazer. Se for verdade, ele vai fazer esse caminho. Se for falso, ele vai fazer esse caminho. Então, ele só executa alguma coisa quando é verdadeiro. Então, vamos colocar do outro lado. Na estrutura condicional simples, o programa só executa uma instrução se uma determinada condição for verdadeira, tá? Então, olha só. Na estrutura condicional simples, o programa só executa uma instrução se uma determinada condição for verdadeira. Certo? Então, como é que vai funcionar isso? Então, ele vem e faz o comando C1. Aí ele vai verificar se alguma coisa é verdadeira. Se isso só for verdade, ele faz. Se for falso, ele não faz absolutamente nada. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu vou colocar aqui, vou fazer os quadradinhos. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Vou fazer fazer 2. Aí eu vou fazer um losango. Cadê? Aqui. Vou fazer 3. Vou fazer 4. Tudo bem? E aqui eu vou fazer o quinto.
Aí eu vou pegar a linha, ó, aqui a setinha. Vou pegar a setinha. Então aqui, ó. Só que eu vou mudar a cor, né? Colocar amarelo. Então vamos lá, tá? Aqui eu vou precisar dessa outra seta. E aqui eu vou precisar dessa seta. Opa, não. Vou pegar dessa seta aqui. Tá? E aqui eu vou juntar duas setas para cá. Aí a outra seta para cá. Vou colocar uma bolinha. E aqui colocar amarelo. Tudo bem? Então vamos imaginar o seguinte. Eu vou fazer, por exemplo, eu vou fazer x. Eu vou fazer x igual a 3. Tudo bem? Y é igual a 5. Aí eu vou comparar x é maior que y. Se isso for verdade, ele vai fazer, por exemplo, que z é x mais y. Tudo bem? Então, olha só, o que eu estou fazendo aqui? O programa vem, executa essa instrução. X é igual a 3, então ele vai fazer essa instrução, vai fazer com que x seja igual a 3. Depois, ele vai fazer y igual a 5. Aí, quando ele chega aqui, ele tem que fazer um teste. Certo? Aonde tem uma pergunta. X é maior que y? X é maior que y? Se x for maior que y, é verdadeiro ou falso. X é maior que y? Se for verdadeiro, ele vem para cá. Se for falso, ele não vai fazer absolutamente nada. Tá? Então, se eu fizer x, e nesse caso, x igual a 3, y igual a 5, aí eu pergunto, 3 é maior que 5? Não. Então, ele não vai fazer isso daqui. Ele simplesmente vai ignorar e vai fazer tipo z igual a 0. Não, não vai fazer nada, absolutamente nada. Ele vai exibir o valor de z. Exibir z. Tá? Faz de conta que eu já declarei z lá atrás. Então, x igual a 3, y igual a 5, tá. 3 é maior que 5? Não, então ele não faz nada. Então, isso é uma estrutura condicional simples. Ela só faz alguma coisa se a instrução for, se o teste condicional for verdadeiro. Tá bom? Ó. Então, ele só vai fazer alguma coisa, ó, na estrutura condicional simples, o programa só executa uma instrução se uma determinada condição for verdadeira. Vamos imaginar que agora eu vou apagar isso aqui. Né, para dar certo, né? Vamos fazer o seguinte, vamos aumentar um pouquinho a minha borracha. Vou colocar preto, né? Vou apagar o 3 e vou apagar o 5. E vou colocar os números 9 e 2. Aí eu pergunto, x igual a 9 fez, y igual a 2 fez, aí pergunto, x é maior que y, ou seja, 9 é maior que 2? É verdadeiro isso? É. Aí ele vem e faz o quê? 9 mais 2, 11, e vai me exibir, vai me mostrar o valor de 11. Tudo bem? Então, essa é a estrutura condicional simples. Certo?
Então, deixa eu fazer aqui. Tarará, tarará, tá. Vamos ver agora como seria a estrutura condicional composta. Então, nós vamos ter a estrutura condicional composta, tá? Estrutura condicional composta. Na estrutura condicional composta, eu vou ter a seguinte situação. Eu vou ter o meu teste, tá? Vai acontecer um teste. Ah, meu Deus do céu, né? Espera aí. Vai acontecer um teste. E aí, esse meu teste, ele vai ter duas opções. Ele vai ter uma opção caso seja verdadeiro e ele vai ter a opção caso seja falso. Então, nesse caso, pode acontecer o verdadeiro e também pode acontecer o falso. Tudo bem? Então, se algo for verdadeiro, ele faz isso. Se algo for falso, ele vai fazer isso, tá? E aí eu vou colocar uma bolinha aqui embaixo. E aí eles vão se unir. Opa, exagerei, né? Então vamos lá, até aqui e até aqui. Então o que vai acontecer? Se uma condição for verdadeira, por exemplo, o programa vem, aí ocorre um teste. Se o resultado desse teste for verdadeiro, ele vai fazer esse caminho. Agora, se o resultado do teste for falso, ele vai fazer esse caminho. Tudo bem? Então aqui eu vou testar, vai acontecer duas coisas. Ou vai acontecer a coisa, se o teste for verdadeiro, ele faz um determinado lado. Se o teste for falso, ele vai fazer o outro lado. Tudo bem? Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar assim. Na estrutura condicional composta, na estrutura condicional composta, uma condição é avaliada, tá? Se essa condição for verdadeira, um ou mais comandos, no caso, comandos são instruções, né? Serão executadas. Tudo bem? Então, ó, se a condição é avaliada, se a condição for verdadeira, um ou mais instruções vão ser executadas. No entanto, se a condição que está sendo avaliada for falsa, outro
grupo de um ou mais comandos serão executados. Tá bom? Então, nós temos essas duas situações. Nós temos uma condição, ela é testada. Se ela for verdadeira, o programa vem por aqui. Se ela for falsa, o programa vai vir por aqui. Ou seja, nunca vai acontecer dele. Se esse daqui acontece, esse daqui não. Por exemplo, se esse daqui é executado, esse não é. Se esse é executado, esse não é. Tudo bem? Ou seja, ele nunca vai fazer os dois. Ele sempre vai ter que optar por um deles. Tá bom? Então, sempre que utilizarmos a estrutura condicional composta, sempre que utilizarmos a estrutura condicional composta, um determinado comando é executado. Né? Um ou mais comandos são executados. Um ou mais comandos. Quando eu falo comandos, eu estou me referindo a instruções. Serão executados. Tudo bem? Então, sempre haverá o quê? Na estrutura condicional, seja na simples ou na composta, sempre haverá um teste, sendo que o resultado desse teste sempre será verdadeiro ou falso. No caso verdadeiro, vai ser true. No caso de false, falso, false. False, falso, false. Tudo bem? Tá? Então, eu vou deixar para explicar a estrutura repetitiva numa outra aula. E aqui a gente fica por aqui nessa aula. Tudo bem? Até a próxima.